Eu não sei se tô aqui pra pedir desculpas ou pra desabafar, mas a verdade é que meu coração tá tão apertado que eu só quero falar. Talvez seja um jeito de tentar aliviar essa culpa que carrego desde então. Tudo começou há uns 2 anos, quando decidi que precisava mudar de vida. Eu estava acima do peso, me sentia mal com meu corpo, minha autoestima lá no chão. Foi quando entrei na academia e conheci o Marcelo. O Marcelo era meu personal trainer. Desde o primeiro treino, ele foi diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Atencioso, paciente e, acima de tudo, respeitoso. Nunca me olhou torto, nunca fez piadinha. Pelo contrário, me tratava com um cuidado que eu nem sabia que merecia. Com o tempo, aquele relacionamento de treino virou amizade, e da amizade nasceu algo mais. A gente começou a namorar de forma natural, sem pressa, sem pressão. Foi leve, foi bom. Marcelo era aquele tipo de pessoa que todo mundo sonha em ter do lado. Carinhoso, presente, companheiro. Me dava flores sem motivo. Mandava mensagem só para saber se eu tinha tomado café da manhã. Fazia questão de passar na minha casa para deixar comida quando eu dizia que estava cansada demais para cozinhar. Ele era perfeito. E talvez esse tenha sido o problema. Porque com o tempo, aquela paz que o Marcelo trazia começou a me sufocar. Eu não sabia como lidar com o fato de que alguém era tão bom para mim. Parecia que faltava algo. A falta de briga, de ciúme, de drama. Era como se eu precisasse de mais movimento, mais emoção, mais adrenalina. Eu, burra que fui, comecei a procurar defeito onde não tinha. Achava que ele era certinho demais, que era previsível demais. Sentia falta daquela tensão que só relações complicadas trazem. A verdade é que eu não sabia o que era ter paz, e quando tive, não soube valorizar. Um dia, durante uma conversa banal, joguei uma bomba. E se a gente fizesse algo diferente? Sei lá, apimentar as coisas. Ele, sempre calmo, perguntou: Como assim? E eu, num misto de provocação e egoísmo, sugeri: E se a gente, sei lá, flertasse com outras pessoas? Só pra ver o que acontece. Ele arregalou os olhos na hora. Ficou mudo. Deu pra ver o choque estampado no rosto dele. Você tá falando sério? Balancei a cabeça, rindo como se fosse uma brincadeira. Mas eu tava falando sério. Queria ver alguma reação nele. Queria provocar algo. Eu não quero isso. Relacionamento é respeito, é cuidado. Se você precisa disso pra ser feliz, talvez a gente queira coisas diferentes. Aquela resposta dele me matou por dentro. Mas em vez de entender que o Marcelo estava certo, que ele só queria o que era saudável, eu decidi que ele era chato demais pra mim. Depois daquela conversa, algo dentro de mim mudou. Ou melhor, se rompeu. Eu comecei a ver o Marcelo com outros olhos. Tudo que antes era encantador virou motivo de irritação. O jeito gentil dele virou monotonia. O cuidado virou prisão. E eu, cega pela minha própria imaturidade, fui me afastando. Comecei a sair mais com amigas. Voltei a frequentar lugares que ele não gostava. Não porque ele me proibia, mas porque sabia que me colocavam em situações que podiam machucar a nós dois. E foi numa dessas saídas que eu cometi o erro que ainda carrego como uma cicatriz invisível. Era sexta-feira à noite, música alta, luzes piscando, um cheiro forte de álcool e suor no ar. A gente dançava, ria, fazia graça. E então ele apareceu. Um cara que eu mal conhecia, bonito, sedutor, com aquele jeito que eu achava que sentia falta. Um sorriso fácil, palavras doces demais para serem reais. Aconteceu tão rápido que eu mal lembro dos detalhes. Um beijo roubado no meio da pista, mãos que não eram as do Marcelo segurando minha cintura. Eu sabia que era errado, sabia que estava pisando em um território do qual seria difícil sair ilesa. Mas naquele momento eu não pensei. Só fui. No dia seguinte, acordei com a cabeça latejando e o peso do mundo nos ombros. O pior de tudo era o celular vibrando com a mensagem dele. Bom dia, amor. Dormiu bem? Me senti a pior pessoa do planeta. Carreguei aquele segredo por uma semana, mas minha culpa crescia a cada dia. Evitava o olhar dele, as carícias, os encontros. Até que ele percebeu. Num domingo qualquer, enquanto tomávamos café da manhã na cozinha da minha casa, ele me olhou de um jeito diferente. Um jeito triste. Você tá diferente.
Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo, minha garganta fechada. As palavras saíam cortadas. Eu te traí. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ele ficou me olhando, os olhos arregalados, a caneca de café parada na mão. Por quê? Eu não soube o que responder. Porque no fundo nem eu entendia direito. Talvez fosse medo de ser feliz. Talvez fosse a velha mania de sabotar tudo o que é bom. Talvez fosse só burrice mesmo. Eu achei que precisava de mais emoção. Achei que estava tudo parado demais entre a gente. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um momento e disse, com a voz firme, mas embargada. Então acho que a gente não tem mais o que fazer junto. Ele levantou, pegou as chaves e saiu. Simples assim. Sem gritos, sem drama. Só tristeza. E eu fiquei ali, olhando para a xícara vazia na minha frente, sentindo um buraco se abrir no meu peito. Depois que ele saiu, a casa ficou silenciosa de um jeito insuportável. Era como se o Marcelo tivesse levado embora a paz que eu nunca soube valorizar. Nos primeiros dias, eu tentei me convencer de que tinha feito o certo. Saía, ria, me distraía. Mas no fundo, cada risada era vazia, cada noite era solitária, cada conversa era superficial. O Marcelo sumiu, de verdade. Não respondeu mais mensagens, não visualizou meus status, nem cruzava mais o caminho da academia. Era como se ele tivesse desaparecido da minha vida. E eu fiquei com o eco do que a gente tinha sido. No começo, o orgulho ainda falava mais alto. Eu pensava, ele que quis assim, ele que não soube me entender. Mas com o tempo, a saudade foi entrando pelas frestas. Cada lugar que eu ia me lembrava ele. Cada coisa simples, como passar pela cafeteria que ele gostava, ou escutar uma música que tocava quando a gente treinava junto, era uma faca sendo enfiada aos poucos, e a ficha caiu. Eu não estava sentindo falta de adrenalina, de paixão passageira, de emoção vazia. Eu estava sentindo falta dele, da calma que ele trazia, do abraço seguro, do carinho sem cobranças, do jeito dele de sempre querer me ver bem, mesmo nos meus piores dias. As semanas viraram meses. Todo mundo seguiu a vida, menos eu. Tentei voltar à academia. Não consegui. Tentei focar no trabalho. Era automático. Tentei sair com outros caras, mas ninguém preenchia o espaço que o Marcelo deixou. A saudade doía tanto que eu tinha vontade de gritar. Tinha noites em que eu deitava e ficava olhando pro teto, lembrando do jeito que ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo. Até que ontem, num impulso que nem sei de onde tirei coragem, peguei o celular e liguei pra ele. O telefone chamou várias vezes. Meu coração quase parava de nervoso. Quando ele atendeu, demorou 1 segundo para reconhecer minha voz. Alô? Oi, sou eu. Silêncio. Um silêncio pesado. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir minha voz, mas eu só queria saber como você tá. Ele respirou fundo do outro lado. A voz veio baixa, mas firme. Eu tô bem, seguindo a vida. Engoli o choro que subia na garganta. E você tá namorando? Pausa. Foi um não seco, sem abertura para conversa. Eu entendi o recado, mas mesmo assim insisti. Senti saudade de você, meu coração despedaçando a cada palavra. Eu juro que escutei ele suspirar. Você só sentiu falta quando perdeu. Não consegui responder. Era verdade. Era a verdade mais dolorida que eu podia ouvir. E ele, educado como sempre, se despediu. Cuida de você. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, olhando para a tela preta, sentindo as lágrimas descerem sem controle. Ele não merecia tudo o que eu fiz. E eu merecia sentir toda aquela saudade amarga. Hoje, enquanto escrevo isso aqui, ainda sinto meu coração apertar quando penso no Marcelo. Ele foi, sem dúvida, uma das melhores coisas que me aconteceram. E eu joguei fora. Com as minhas próprias mãos. Sem ninguém me forçar, sem desculpa, sem atenuante. Eu fiz isso comigo. Fiz isso com ele. O mais cruel da vida é que a gente só entende o valor de algumas pessoas quando já é tarde demais. A saudade não é só da pessoa que ele era, mas da pessoa que eu era quando estava com ele. Uma versão minha que eu não sabia existir. Mais leve, mais calma, mais feliz. De vez em quando, passo pelas ruas onde a gente andava de mãos dadas.
Vejo a cafeteria que ele amava, o parque onde ele me esperava depois da aula. São pequenos fantasmas de uma vida que não existe mais. Tentei me refazer. Me matriculei em outra academia. Conheci novas pessoas. Algumas boas, outras nem tanto. Mas nunca encontrei alguém que tivesse o mesmo brilho nos olhos quando olhava para mim. Nunca mais senti aquele amor puro, leve e seguro. Hoje eu sei que o que eu chamei de tédio era, na verdade, maturidade. O que eu interpretei como monotonia era estabilidade. E a tal emoção que eu achava que precisava? Era só um disfarce para minha imaturidade e minha fome de bagunçar o que estava certo. O Marcelo seguiu a vida dele. E pelo que soube, tá bem. Trabalha em outra cidade agora. Abriu uma academia pequena e parece feliz. Às vezes, vejo uma ou outra foto dele nas redes sociais. Sorrindo. Vivendo. E eu sigo aprendendo a lidar com o que perdi. Aprendi que algumas decisões não têm volta. Que algumas palavras ferem de um jeito que o tempo não cura. Aprendi que amar não é para causar frio na barriga, mas sim paz no peito. Atualização. Voltei aqui meses depois do meu desabafo porque achei importante contar que estou tentando recomeçar. Fiz terapia, comecei a cuidar mais de mim. E principalmente estou tentando não repetir os mesmos erros. Aprendi a gostar de paz. Aprendi que amor de verdade não é guerra. Ainda sinto falta do Marcelo? Muito. Mas sei que ele merece alguém que saiba valorizar o que eu não soube. Se tem uma coisa que a vida me ensinou é: valorize quem te dá paz. Porque amor de verdade não grita, não sufoca, não machuca. Amor de verdade te faz respirar. E se você que tá lendo isso agora tem alguém assim do teu lado, por favor, não cometa o mesmo erro que eu cometi.